Oi, 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 minha gente! Estamos de volta para a terceira temporada do Tema Livre com elas. Eu, Luísa Rocha, juntamente com a minha parceira... Gil, e eu não pros consigo... íntimos, Gil pros íntimos. Só pros íntimos. Eu não consigo deixar de falar do oi dela. Oi, 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 minha gente. Eu amo oi. Se você começar de outra forma, não é você. A gente não descarta. vai, não funciona, tem que ser oi. Oi, oi, minha gente. Estamos de volta, terceira temporada. Então vamos lá, hoje temos uma convidada muito especial, não é mesmo? E que me gerou muitas curiosidades. Uma mulher que trabalha com algo que não só uma das profissões, né, mas a outra que pelo menos, acho que de uns 2 anos pra cá, que começou a ficar mais, falar famoso, mais na mídia, né? A gente começou a conhecer e que a gente começou a ver a importância que tem, né? Então, hoje vai ser um momento que eu vou utilizar para tirar várias dúvidas. Vamos fazer uma consulta grátis. Mas quem é ela? Ela é consultora de imagem e estilo e é também policial civil. Estamos falando de Flávia Ferreira, conhecida também como Fal, não é mesmo? Fal Ferreira. Fal Ferreira. Seja bem-vinda, prazer, que bom te conhecer pessoalmente. Muito obrigada pelo convite, fiquei me sentindo muito honrada quando a Lu me mandou mensagem, né, mostrando interesse em minha participação aqui no podcast. Eu assisti alguns vídeos, achei bem legal, assim, a dinâmica do que acontece aqui, fiquei logo de cara, aceitei, né, você viu isso. E é isso, estou aqui para tirar dúvidas de consultoria de imagem, falar um pouquinho também da minha profissão policial civil, né, que veio antes, inclusive, da consultoria. E, enfim, ser útil e informar ao pessoal aí sobre esses 2 universos, né, que tão distantes, mas que tem tudo a ver com a mulher, né? De uma certa forma tá tudo ligado, tá né, tudo Val? interligado e... Enfim, espero acrescentar e quero, de novo, agradecer o convite. Fiquei muito honrada de verdade. De verdade mesmo. Nós agradecemos, né? E aí, antes da gente já iniciar nos assuntos, vamos falar, né, dos nossos patrocinadores importantíssimos, que graças a eles nós estamos aqui, temporada após temporada, episódio após episódio. Tá vendo que a minha cadeira está baixando de novo, né? Eu vou ter que abaixar a minha. Eu vou reclamar, fazer uma reclamação com o Jorge, mas que cadeira é essa? Bom, Primeiro, Status Motel, inclusive nosso primeiro episódio a gente já gravou lá, as pessoas já tiraram dúvidas, já viram o ambiente, como é que funciona, né? Curiosidade, babado, né? Pra quem nunca foi, tem de tudo um pouco lá nessa gravação. 97 News, que nos ajuda também na divulgação. Artesão Pizzaria, que tá sempre presente, o cheirinho aqui no espaço. Dona Rita, a loja Stories, que sempre tá nos episódios. Estamos com a mesma roupa do episódio anterior. E não foi anterior. Combinado. Não, nós estamos com a mesma roupa do episódio anterior, porque, gente, estamos gravando no mesmo dia, pra quem não sabe, tá bom? Então não é que a gente repete também, mas é por isso também, tá bom? E não foi combinado as cores, né? Não foi combinado. Só faltou o branco, mas você vê a calça preta e a saia branca. Se você tivesse me falado aí, ó. E também a Açaí Natural Fit, que a gente sempre que a gente pode, a gente dá um pulinho lá, porque somos formigonas. Tomo meu Lac Day e vou lá. Ser feliz. Temos também a Academia On Action. A minha câmera é essa, maestro? Então tá bom. Academia On Action. Casla França Consultório de Estética. A MaxNet e a Idearte Comunicação. Recados dados? Recado dado. Então vamos lá. Fal, já tem um tempo que eu te acompanho, né? Acho que desde essa época que você fez a entrevista no Jornal Sudoeste. Isso, no jornal. E eu acho muito bacana os seus conteúdos, né? Você sempre foca muito nessa questão do seu trabalho de moda, de estilo. E o que eu reparo é que você é muito objetiva. Ai, que bom. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que isso deve dar algumas tretas, porque você é curta e grossa, não no sentido ruim, mas pra mim é bom, porque eu também tento ser objetiva nas respostas, nos conteúdos. As pessoas mandam lá, o que você acha dessa peça? Horrorosa. Doa, faça qualquer coisa, não use. Aí você ainda coloca, você tá me perguntando, é pra me responder. Eu falo, gente, que maravilha, isso é tão bom. Isso gera polêmica? Olha só, já recebi algumas mensagens, né, através do direct, por conta de algumas opiniões que outro dia eu até estava conversando sobre isso. São opiniões profissionais, né, baseadas em tudo que eu estudei relacionado à consultoria, mas querendo ou não também elas vão carregadas na minha opinião pessoal também, né? Eu acho que não tem como dissociar completamente uma coisa da outra.
É óbvio que no atendimento eu tento ser técnica, né? Aliás, eu sou técnica, mas eu acredito que se a pessoa me escolheu e ela já se identifica comigo, é porque também tem essa coisa da minha parte pessoal, assim. Então, eu sempre dou as opiniões técnicas e pessoais ali nas caixinhas de pergunta, né? Quando o pessoal me manda mensagens, enfim. E aí, já recebi algumas mensagens me criticando por isso, enfim, mas não vou falar, né, obviamente, quem são essas pessoas e por qual motivo elas me... então vou falar só essa, mas não quem é a pessoa. Brincadeira, não falo nem quem é a pessoa, mas a tal da unha decorada, que é aquela unha de gavião enorme, cheia de pedrinha em cima, enfim, já tivemos profissionais aí que trabalham com isso, né, que se sentiram ofendidas. E assim, eu não tô ali pra ditar regras, nem sou a dona da verdade, mas eu expus a minha opinião pra uma pessoa que perguntou, né? E que se ela perguntou, ela deve levar em consideração ou não, mas eu preciso ser sincera. Então, assim, não sou contra quem faz o trampo ali para poder, né, desenrolar, enfim, sobreviver. Mas eu preciso dizer a verdade, porque eu acho, né? O que eu percebo é que, assim, se a pessoa tá ali na nossa rede social, você falou isso, eu discordo da maioria das coisas que ela tá falando, eu não concordo, poxa, eu vou parar de seguir. Mas não, isso não é o suficiente. Ainda faz eu vou ficar criticando, eu vou mandar uma mensagem, eu vou... Não se contenta só em parar de seguir, fica ali perto. Poxa, se você não se identifica com o conteúdo, se você discorda de tudo que a pessoa fala... Eu tô caçando o que ali? Eu acho que eu não sei, parece que pensa assim, peraí que eu vou falar isso aqui pra ela e aí ela vai mudar de ideia, sabe? Não, olha, você tá errada, unhas são elegantérrimas desse jeito aqui. Nossa, é mesmo, não sabia, não achava dessa forma, agora você tá dizendo, mudei de ideia. Eu acho que pensa isso, mas... E como você falou, né, cada profissional, por mais que tenha, né, a mesma profissão, a gente se porta de forma diferente naquela profissão. Então, eu sou psicóloga, eu tenho a minha forma de atuar, a minha forma de falar, e algumas pessoas se identificam com o meu jeito. Outros psicólogos têm outra forma de vestir. E na sua área da mesma forma. Existem outras pessoas na mesma profissão que você, que pode achar que a unha decorada, que talvez seja tudo ok, tudo a ver. Então, é diferença, né, de um profissional pro outro. E as pessoas não entendem isso também, que eu posso ter uma opinião diferente e respeitar essa questão, né? Exatamente. Inclusive, é uma coisa bem comum isso, viu? Eu sigo algumas consultoras, né? Pessoas com quem eu já fiz cursos de formação, outras pessoas que eu admiro, que são, pra mim, assim, que são... vai virar a mesa, não? Você tá brigando vai virar a mesa. A minha cadeira está descendo o tempo todo. Enfim, e eu percebo que tem muito isso. Cada uma tem um estilo ali, cada uma tem um público-alvo, né? Cada uma tem sua maneira sua metodologia, sua forma de atender e suas opiniões também pessoais. Então, às vezes, eu vejo divergências, inclusive nelas, né? Pessoas que me ensinaram, né? Você não identifica com tudo. Isso, que eu não me identifico com tudo. E elas, entre si também, elas não convergem em todas as opiniões sobre tudo dentro desse universo da consultoria, da moda, da roupa, do estilo. E eu acho normal, assim. Eu acho que isso é pra tudo mesmo, né? Serve pra tudo, exatamente, né? Se você se identifica com o meu jeito, com o meu estilo e acha que eu posso te ajudar ali, você vai me contratar. Se acha que não tem nada a ver, você se identifica com a outra, você contrata a outra e tá tudo certo. Acho que o Instagram facilita a nossa vida por isso, porque você cria uma conexão com o profissional, né? Ela trabalha com moda, mas tem a outra fulana que trabalha com estilo, sei lá, romântico. Me identifico mais, que isso é mais estilo clássico, né? Isso. Então, acho que o Instagram ele é uma ferramenta muito importante. Porque, se você gosta de moda, mas não gosta do estilo que Fal trabalha, tem outras. Vai procurar aquela que você se identifica. Exato. Mas não... O povo confusento gosta de ir lá fazer confusão, tirar satisfação. Mas você falou isso e me ofendeu. Eu uso a unha assim, problema. Porque também acontecem umas coisinhas assim. Às vezes eu vou fazer algumas respostas, algumas coisas, a pessoa, mas você não tá levando em consideração que pode... Eu falei, gente, não tô mesmo não. Até porque é uma coisa muito superficial essas caixinhas. Eu não dá pra levar tudo em consideração. E se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada. Simples assim. Deixar de dizer o que eu penso, eu não vou fazer isso. Não vou pra, assim, sabe? Lógico que todo mundo eu trato com respeito, todo mundo. Inclusive as pessoas que me contratam, né? Se de repente eu chego lá no teu guarda-roupa e tá tudo detonado, eu vou te respeitar. Inclusive, se a pessoa me procura, é porque ela tá com dificuldade ali. Eu não espero, eu sempre falo isso para todas as clientes, né? Uma pessoa que me contrata para aprender a combinar cores. Não tem pergunta boba, não tem pergunta errada, não tem uma crítica nesse sentido. Porque se ela tá procurando meu serviço,
serviço, é porque ela não sabe, então eu preciso ensiná-la, Sim. né? Então, como é que eu vou ficar, assim, criticando a pessoa, ou, sabe? Porque ela não... Nossa, você não sabe disso? Não sei, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu te procurei, Exatamente. sabe? Então, assim, eu trato todas elas com muito respeito, em primeiro lugar, né, com muito carinho, com muito cuidado, mas eu não deixo de dizer as verdades que eu acredito. Até porque elas estão me pagando para isso. Não é para falar que tá bonitinho uma coisa que eu não Pra acho ficar adulando, que né? não tá funcionando uma coisa que, falar que tá funcionando uma coisa que eu sei que não tá funcionando, né, de acordo com tudo que eu aprendi, enfim. Pra poder ela se sentir bem, assim, nesse aspecto. Ficar nesse massageando sentido. o ego Isso, da não. pessoa. Então, Agora, assim, pra quem tá em casa, que não sabe, né, o que é, como que funciona, como que você poderia ajudá-la, né? E fala um pouquinho sobre sua profissão. Como exatamente... Dessa área da dessa área. A gente vai pra Vamos outra. uma área por vez. Vamos por outra. Tá. Como exatamente você poderia me ajudar? olha só, a consultoria, ela surgiu assim, vamos pensar, sabe aquela coisa que tem aquele profissional, o estilista, que antigamente ele era visto muito nesse mundo das celebridades, né? Tinha um estilista ali para produzir fulana para tapete vermelho. O Esquadrão da das Moda? Isso. Depois veio o Esquadrão da Moda. Só veio, mas era mais ou menos isso. Então, essa profissão de você arrumar o estilo da pessoa, o look, como a pessoa vai se vestir, era uma coisa muito distante da realidade dos comuns, dos mortais, né? Então era aquela coisa para as atrizes, enfim. Só que isso depois foi mudando com o tempo. Deu para perceber que a pessoa comum, a pessoa ali do dia a dia da rotina, ela também pode usar estratégias para ela se vestir de uma forma que ela vá comunicar o que ela quer comunicar, o que é a intenção de imagem dela, e aquilo vai favorecer ela tanto profissionalmente como pessoalmente, enfim. E aí a consultoria, ela vem para isso, para ajudar a pessoa a se vestir de forma estratégica, mas não só isso. Eu acho que também uma grande parcela aí de resultado de trabalho da consultoria vem da pessoa, além dela aprender a se vestir, né, de acordo com essa comunicação que ela busca, mas ela também aprender a ser mais inteligente com o guarda-roupa e com o bolso dela. Então, eu falo isso assim, por experiência do que eu tenho visto. Eu acho que muitas mulheres, elas erram, não só porque às vezes elas não estão comunicando o que ela quer comunicar, né? Elas estão errando nessa estratégia, mas mais ainda elas estão errando no bolso, porque elas compram muito errado. Então a coisa mais comum que eu vejo é a mulher acumular roupa. Sabe aquela sensação que você tem muita roupa, mas na hora de se arrumar você não sabe nada, ai meu Deus, eu não tenho roupa, eu preciso comprar uma roupa para a festa tal, para o look tal, sabe assim? Então a consultoria, ela vem para isso, ela vem para ajudar a mulher a se vestir de forma estratégica, a ter um guarda-roupa mais inteligente, a economizar, a fazer compras certeiras, a aprender quais são as melhores modelagens que valorizam o biotipo dela, né? Porque tem, por exemplo, entrando nessa parte de biotipo, eu tenho uma amiga que ela tem um ombro largo e ela ama essa característica dela. Então eu não vou, se eu montar uma estratégia para ela ali, eu não vou tentar suavizar o ombro largo, porque eu tenho que colocar ela num padrão de corpo. Ela não existe. gosta, se ela gosta, então a gente vai respeitar. Mas de repente uma outra pessoa que é ali a amiga dela tem também um ombro largo, mas não gosta. Então nela a gente vai fazer um trabalho diferente. Então a gente, né, a consultora, ela vai entender quais são as demandas da cliente também em relação a essa coisa de biotipo, a se vestir de uma forma que ela se sinta confortável. E aí a gente atua nessa parte. Tem também a parte do teste de coloração, né, que é o carro-chefe aí da consultoria, que é a coisa de saber quais são as cores que mais harmonizam com sua beleza. Mas assim, às vezes eu percebo que as pessoas têm uma impressão, que a consultoria, elas têm uma sensação que a consultoria se resume a cores, e não, a consultoria vai muito além de cores. Cores é só uma parte de um todo, que é muito maior, né? Então a gente trabalha com tudo isso, com montagem de looks, com versatilizar a peça. Por exemplo, você tá aqui com seu top roxo, de repente você só consegue combinar ele com essa calça e mais uma ou duas partes de baixo, mas aí a consultora entra lá e te mostra isso na prática, que dá pra fazer tal coisa, que essa vai com essa, entendeu? Então assim, é um universo gigantesco, tá? Assim, pra trabalhar com muita coisa dentro da consultoria. Depois que eu comecei a te seguir, pelo menos essa estampa brega eu tirei. Eu vi um vídeo Uma vitória! com relação a biquíni. Como que o biquíni que você usa muda o formato do seu corpo? Às vezes a gente usa, eu não conseguia perceber tanto isso. E aí no vídeo foi pegando, né, vários formatos, tomara que caia, e colocando. Muda muito o formato do corpo. E com roupa acontece isso também, né? Com roupa, com biquíni, com maiô, com tudo. Com a modelagem de uma calça, com tudo. Aquele negócio de... Tem cores que deixam mais... A impressão de estar mais gorda e mais magra. Tem isso também? Tem isso, é uma coisa que não é mito, mas assim, eu sempre falo isso na minha instrução sobre cores. Gostei da sua pergunta.
Vamos fazer um exercício aqui, uma suposição. Se a gente estivesse aqui nessa sala e não tivesse nenhum móvel, nada, fosse todas as paredes brancas, tudo 100% branco, e num estalar de dedos, tudo ficasse preto, a gente ia ter a sensação que essa sala diminuiu, né? Então, as cores claras e as cores escuras, aí eu coloco como exemplo o exemplo preto e branco, extremo, né? Mas são extremos exatamente de profundidade, elas têm esse efeito visual. E isso não é só na roupa, isso na arquitetura, em tudo, preto, né? Então, o preto, as cores mais profundas, né, mais escuras, elas parecem que elas diminuem a região onde elas estão aplicadas. E a cor, o branco, né, as cores mais claras e intensas, elas ampliam, elas refletem a luz e aí parece que abre mais aquela região. Então, se a gente olhar tecnicamente falando sobre cores, né, que preto e branco não é cor, viu, gente? Mas eu falo cores assim, o senso comum, mas preto e branco não são cores. Enfim, se a gente for observar por esse viés, sim. Mas só que mais importante do que a cor é a modelagem e o tecido da roupa que você está usando. Então, eu vou trazer um exemplo real que aconteceu com uma cliente que eu atendi há algum tempo. Ela tinha uma questão muito forte com o quadril, porque ela não se sentia confortável com o quadril dela, porque ela achava que era um quadril largo, né, na leitura que ela estava fazendo, e isso foi respeitado. Então, num primeiro momento, eu tive na casa dela e ela tinha, assim, 15 calças todas pretas. E ela já falou pra mim, assim, no primeiro momento. Familiar, isso. Aí, a primeira coisa que ela falou pra mim, olha, deixa eu te falar logo aqui, bem assim, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não vou usar calça branca. Você não inventa isso não, porque não tem jeito, eu não vou usar roupa branca. Isso foi o nosso primeiro encontro. E aí ela fez essa consultoria completa, né? E no decorrer de todos os ensinamentos, todos os experimentos que a gente fez, o último encontro da consultoria é o personal shopper, que é para ela comprar peças que vai fazer todo esse processo acontecer no final das contas, né? A primeira, gente, isso é real, a primeira peça que ela colocou na sacola de compras, e foi numa loja física aqui de Brumado, foi uma calça branca. Olha, então, assim, a percepção dela mudou completamente. Mas por que isso? Porque a modelagem da calça estava favorecendo ela muito mais do que algumas modelagens das pretas que ela tem lá no armário. Então, se ela vestisse a preta que ela tinha lá e a branca que ela comprou depois dessas instruções, a branca estava suavizando mais o volume de quadril que incomoda ela do que a preta. Então, assim, mas aí o que pode ser aliado? Para fechar a dúvida, se for uma calça de modelagem legal com a cor escura, aí vão ser essas duas informações positivas nesse aspecto, entendeu? Então, assim, e o pior das hipóteses seria a calça de modelagem ruim branca. Entende? Então, assim, a gente trabalha com cores, mas com com formas, com texturas, com tecido, com tudo isso. Mas a cor por si só, ela não engorda e nem emagrece ninguém. Acho interessante você falando isso, porque eu pensei em algo aqui no sentido de... Talvez tem mulheres que têm baixa autoestima, que não aceitam o próprio corpo e acham que a solução daquilo vai ser talvez uma cirurgia, um procedimento estético invasivo, e talvez você está se vestindo errado. Veste com um estilo de roupa que não está favorecendo o corpo dela. Exatamente. Essa questão de autoestima, né, e vocês são psicólogas, eu acho que vocês também vão concordar comigo. É algo assim que eu procuro dentro do universo da consultoria, é algo que eu procuro não utilizar para vender o meu serviço. Por quê? Muitas vezes essa mulher que você deu um exemplo, ela se veste mal e aí ela passa a se vestir bem, mas ela ainda acha que não é suficiente, ela quer uma cirurgia, aí ela vai e faz a cirurgia. Mas no final das contas, a baixa autoestima dela não é por nenhum desses motivos, é por outra coisa que o buraco é muito mais embaixo. E a consultoria por si só não resolve isso, né? Se a causa dessa baixa autoestima for a imagem dela, a consultoria não vai resolver, porque pode vir de outros motivos, né? De outras coisas, outras raízes. Então é algo que, inclusive, uma das minhas professoras, ela me instruiu a turma e eu achei muito válido, assim, foi uma reflexão bem legal. Não vendam recuperar a autoestima da pessoa, porque a autoestima vai além do look, entende? Tem mulheres belíssimas, lindíssimas, com looks maravilhosos, com tudo, mas elas não têm uma autoestima legal, assim, sabe? Mas é ético isso, né? Corpo padrão, eu me deparei muito. Corpo padrão, linda, isso, aquilo. Socialmente, né? Financeiramente bem, então podendo vestir bem, linda, tá? Mas péssima, autoestima lá embaixo. Isso, homem, você também trabalha com... Não trabalho com público masculino, apesar de ter também formação, né, nessa parte. Um dos cursos que eu fiz abrangia homens e mulheres, mas eu não... Por uma escolha sua. Escolha minha. Um público que eu preferi não... E eu acho que a procura também não é tão alta como pra mulher, né? Não, E você atende online? Como é que funciona a sua presencial? Atendo online, atendo presencial. O online, o único serviço que eu não faço online é o teste de coloração.
Porque eu não acredito nessa metodologia, assim, de aplicar o teste de coloração através das telas. Se a gente pegar o meu celular, o seu dele aqui, a gente colocar a mesma foto todos aqui, a gente vai ter percepções diferentes, entendeu? Verdade. Então eu acho que ainda não tem, assim, pelo menos até onde eu sei, pode até ser que já tenha, já exista, mas eu não fiz nenhum curso nesse sentido. Quando eu fiz a minha, tem o quê? Uns 2 anos mais ou menos, foi online. E eu lembro que ela pediu pra tirar uma foto sem maquiagem, na luz do dia, natural, uma parede assim, acho que parede branca, enfim. E aí, só que eu não segui nada, não consegui, mas... e aí ela falou a questão das cores. E quando a gente vê aqueles vídeos na internet, né, de fazendo aquela transição de uma cor pra outra, você fica assustada. A primeira vez que eu vi, eu achei que era montagem. Aí minha irmã, não, é verdade, existe isso mesmo. Eu falei, eu só acredito vendo. Não, no teste de coloração eu já vi coisas assim que é inacreditável. Eu tenho umas que parece que vai desmaiar, porque a boca fica pálida, a depender da cor do tecido, ela fica com um semblante totalmente diferente. Teve uma pessoa que eu atendi, né, no presencial do teste de coloração, que foi uma menina, assim, a pele dela era muito lisinha, assim, não tinha nada. Eu fiquei com ódio dela nesse dia. Falei, meu Deus, que pele é essa, mulher? Assim, a pele perfeita. E aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, porque às vezes quando a cliente ela tem melasma, mancha, marca, cicatriz de acne, como é o meu caso e tal, ruga, às vezes o tecido ele deixa mais, fica mais evidente o que é que ficou melhor, o que é que ficou pior. Tá, mas nem sempre, nem todas as peles que têm essas manchas, elas são fáceis, mas enfim. Quando eu vi a pele dela, eu falei, meu Deus, eu vou ter uma dificuldade, né, pra poder realmente chegar numa conclusão. Mas não. Porque realmente, no caso lá do teste dela, as cores que são mais vivas, mais intensas, né, que são as cores saturadas, elas deixavam a menina com a cara assim, saudável. Aí quando colocava o oposto disso, que são as cores suaves, aquelas mais opacas, mais acinzentadas, a mulher parecia que ia desmaiar, assim. E aí e eu gosto quando acontece isso de uma forma bem nítida, porque realmente a cliente ela consegue visualizar isso, sabe? Porque uma coisa sou eu que já fiz vários testes, olhar uma coisa aqui e captar isso de um jeito mais rápido. E outra coisa é a pessoa que nunca viu isso na vida falar, sabe? Sim, cadê? E nessa daí, eu sempre uso ela como exemplo, assim, quando eu converso com as outras clientes. Porque ficou muito óbvio, mesmo ela tendo uma pele, assim, maravilhosa. Ficou as cores ficaram bem diferentes, assim, no semblante dela. Agora, eu sempre gosto muito de pontuar isso. As pessoas, nós duas trabalhamos muito com a sexualidade, né? E muitos falam, mas o que tem a ver estilo, moda com a sexualidade? E eu gosto muito dessa definição da Organização Mundial de Saúde, que eles dizem assim, abre aspas, a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar o amor, o contato, ternura, intimidade. Ela interage-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. Então, eu sempre falo, sexualidade não é só sexo. E eu não sei qual é a sua visão em relação a isso, mas você, levando, né, imaginando que sexualidade não é só sexo, você consegue ver que a forma que a gente veste diz muito sobre a nossa sexualidade, a mensagem que a gente quer passar para o outro, ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que tem tudo a ver, e aí eu vou, assim, 2 vieses, né, em relação a isso que você falou. Eu acho que essa questão da sexualidade, da mulher se sentir sensual, da sensualidade, eu acho que tem muito a ver com ela se sentir segura. Eu acho que uma vez que a mulher ela se sente segura, ela teria uma tendência maior a se sentir sensual, né? Sim. Então, quando acontece essa mudança, né? E aí essa segurança no vestir, na imagem, no que ela tá vendo no espelho ali, melhora, eu acredito que a sensualidade pode vir muito disso. Independente se a roupa em si, você olhando, é sexy ou não, entende? Eu acho que a mulher ela pode estar toda clássica, toda classuda, mas ela tá se sentindo sensual. Ela tem... A postura muda, sabe? Assim, isso é muito real, por exemplo. E poderoso, né? É poderoso. Ó, quem nunca... Eu me jogo no bolo também. Quem nunca já colocou um look, ou com pressa, ou sei lá por qual motivo, e aí você saiu de casa e quando você saiu, falou assim, meu Deus, isso aqui não tá bom. E você chega num lugar, você não fica 100%, sabe? Você fica meio acanhado, você fica mais no canto, você não, sabe, assim? E o oposto também acontece. Às vezes você sai se sentindo tão bonita, tão poderosa, que a sua postura muda, o seu olhar, né? O jeito que você se porta, que você caminha, tudo isso muda. Então, eu acho que a sensualidade, ela também está muito ligada a isso, a questão da segurança. E em relação a uma coisa mais, assim, mais óbvia, tem essa questão do look sensual mesmo, né? Que é um dos estilos que eu trabalho, que é o estilo sensual, estilo sexy ou sensual, enfim,
seriam sinônimos aí. Que a maioria das mulheres no Brasil, elas carregam muito esse estilo e tá tudo bem, né? O estilo sensual, que é esse estilo que evidencia a feminilidade de uma maneira mais agressiva. É diferente, por exemplo, do romântico. Então vamos imaginar aqui que seria o estilo... Porque o romântico é feminino, mas o romântico, ele é delicado. feminino, ele tem muito do feminino, mas ele é mais delicado, ele é mais doce, ele é mais suave, ele é mais assim. E o sensual, o sexo, ele também é feminino, mas ele é mais agressivo. Então, são estilos diferentes, ambos muito femininos, mas diferentes, né? Diferentes. Exato. Então, e esse estilo sensual mesmo, ele tá muito presente na maioria, assim, das mulheres, né? Que eu trabalho e tal, e eu acho lindo, maravilhoso, mas eu acho que tem que saber dosar, porque senão você passa uma mensagem diferente. por excesso, exatamente. Aí já não fica uma coisa tão legal, fica aquela coisa muito óbvia, sabe? Sem um mistério, eu acho que é legal quando tem aquele mistério. O sexo com mistério. É, isso, sabe? Uma coisa mais misteriosa. Eu acho que quando você revela tudo de uma vez, meio que perde a graça, assim. Você acha que o revelar tudo é um sexo vulgar? Eu acredito que sim. Eu acho. E aí a gente passa a mensagem com isso. Passa uma mensagem com isso e muitas vezes essa mensagem, ela é agressiva também. Ela é agressiva também e às vezes não é exatamente aquilo que você queria, mas é aquilo que você está comunicando. E daqui sabe que você... Aquela primeira impressão é que fica, sabe assim? Tem um estudo que fala que uma pessoa, por exemplo, senta uma pessoa que agora, nessa sala, a gente demora 6 segundos para tirar uma conclusão sobre ela. O cérebro trabalha e a gente em 6 segundos acha coisas sobre ela, mesmo sem ela ter falado nada. Só pela imagem dela, pelo gestual e pelas formas ali, cores e tudo mais. Então, você pode ter uma sensação sobre ela que não tenha nada a ver com a essência dela, mas daqui que você reconheça isso, ou se ela vai conseguir mudar essa mensagem ou não, sabe, não é uma coisa tão imediata. Então, por que não usar a nossa primeira impressão para comunicar aquilo que a gente quer, né? E muitas vezes uma mulher que ela se veste de uma forma no sensual em excesso, né, quando ela passa dos limites ali de vários elementos sensuais na mesma produção, aí ela já cai no vulgar, que é o que a gente chama, né, dentro da consultoria de vulgar. O vulgar nada mais é do que um estilo sensual que passou do ponto, ele atravessou um pouquinho ali o limite do que seria legal. Ou um pocão, né? Ou um pocão às vezes, sim. Então aí já fica uma coisa mais complicada, entende? Sim. Qual que seria a régua aí pra gente... eu tô sexy, mas não tô sendo vulgar. Quais são os elementos que a gente deve observar para não ultrapassar essa régua? Vou citar alguns elementos, todos do estilo sensual. E os principais, gratuita. os mais óbvios justo, curto e colado. Não, justo, decote e colado. Tudo junto. Curto, colado e decotado. Curto, colado, decotado. Curto, colado e decotado. Então, vamos imaginar aqui o cenário de um vestido. O vestido é curto, ele é colado e ele é super decotado. Então, esses 3 elementos que são os mais impactantes dentro desse estilo sensual... Faltou-se de couro. Estão juntos. Aí vem isso. Aí eu ia falar dos outros. Sádico. Exatamente. Aí foi muito legal você ter falado isso. Porque assim, ó, logo de cara, o que é que a gente tem? Um justo, né, bem coladão, um curtíssimo e um decotadão. Vamos imaginar um decote aqui, decote nas costas. Então, já tem esses 3 elementos que são os mais óbvios dentro do estilo sensual ali. Mas aí, o que ela pode somar para piorar? O couro é uma textura, né, que vem muito dessa coisa até fetichista e tal, então ele também tem essa mensagem bem sensual. Vamos imaginar que esse couro ainda é vermelho, ou o batom vermelho, Verdade, que o vermelho também é bem sensual. Aí vamos juntar com isso aí um cabelo super longo e esvoaçante, que também é sensual. E uma unha pontuda. Uma unha pontuda, exato. Aí um falo, salto gente, alto como é que ela fino. toma banho com uma unha dessa? Como é que difícil, lava a né? parte íntima com um trem desse tamanho, pontudo? Pois é, aí juntando com isso um salto fino ainda de amarração, porque aquela amarração também que sobe na canela, né, ela tem uma coisa mais sensual. Aí quando você vai, um perfume também exalando aquela coisa doce. Quando você vai colocando todos esses elementos, já passa demais, entendeu? Então, assim, eu acho que é saber dosar isso. E principalmente esses elementos que eu citei, esses 3, né, que são os mais visíveis, assim, os mais imponentes, né? E eu acho incrível como as cores diz muito da nossa personalidade. Inclusive, tem até teste psicológico que a gente analisa a questão das cores, a cor que a pessoa utiliza para pintar tal parte do desenho. E aí, quando eu formei em psicologia e comecei a trabalhar com sexualidade, no Instagram, eu falei assim, não vou escolher uma cor vermelha, até pro cartão mesmo, para utilizar no Instagram, porque já é um tema que já traz algo mais quente nesse sentido. E aí você utilizar, né, se utilizar como a cor principal do seu Instagram, a cor vermelha. Então, eu
busquei outras cores que não estavam relacionadas a sexo. E eu tava pensando em como as cores diz muito sobre a personalidade. Por exemplo, eu não tenho aquele jeitinho menininha, delicadinha, então eu não gosto de rosa. Aquele vestidinho assim, todo de babadinho. E diz muito, eu acho que diz muito sobre a cor, né? A cor que você prefere, as cores que você... as roupas que gosta, as preferências, diz muito sobre você, né? Exatamente. As cores, elas têm esse poder de comunicar. Então, se você tá vestida com o mesmo look que eu e o seu é todo rosa bebê e o meu é preto, a gente tá comunicando coisas diferentes, né? Então, assim, tem alguns exemplos que eu sempre uso também na instrução. Vamos imaginar aqui os ministros do STF. Por que eles usam aquela roupa preta? Porque o preto, ele comunica autoridade, ele comunica força, né? As forças policiais táticas também de preto. Você não vai ver a força policial tática de azul bebê. Não faz sentido isso. Mas exato, entendeu? Então são cores, as cores mais escuras, de uma forma geral, elas comunicam mais essa imponência, mais essa força, sabe? Essa coisa mais assim, mais rígida. E as cores mais clarinhas, elas comunicam uma coisa mais dócil, uma coisa mais amigável, mais acessível. Por exemplo, vamos imaginar uma parte de pediatria de um hospital. As pessoas não vão estar lá vestidas de preto e azul marinho. Não faz sentido, né? São sempre cores mais... Então, cada cor ali, ela vai comunicar uma coisa, mas também a depender da nuance daquela cor. Porque, por exemplo, um rosa pink, tipo Barbie, ele vai comunicar uma coisa diferente de um rosa bebê. E vai comunicar uma coisa diferente de um rosa bem escurão, já puxando para um vinho. Que é essa coisa da coisa mais forte, entende? Então, elas faz muito sentido isso. E uma coisa que eu percebo também, pelo menos no meu caso, a roupa, e eu percebo que é inconsciente, mas a roupa que eu utilizo naquele dia diz muito como eu tô me sentindo naquele dia. E eu fui perceber... Tem estudos que falam sobre isso. Eu fui perceber isso, Tem. Principalmente pra mulher, tem um estudo mesmo que eu vi recentemente, acho que foi em um dos livros que eu tava lendo científico, falando sobre a mulher que tá no período ovulatório. Então, ela tá com mais tesão, ela tá mais disponível, com mais vontade. Ela tem tendência a querer apostar em peças mais sensuais. Já a mulher que tá naquela fase mais introspectiva, às vezes um período menstrual, pré-menstrual, ela quer ficar mais tampada. Ela tem uma tendência a usar mais moletom, por exemplo. Então, e é inconsciente. Às vezes a gente nem percebe. Exatamente. Aí, se você não tem um treinamento, uma visão... dessas coisas, acaba que você vai até pro lado mais brega da coisa, né? Então, eu tô mais introspectiva, tem muito isso. Eu quase não quero mostrar meu corpo, nada. Pensa, eu vou ficar com umas rouponas feias, tá? E assim, eu achei muito interessante isso, que eu não tinha percebido isso, porque muitas vezes você mostra... Eu não gosto de mostrar minha vulnerabilidade pra ninguém. E aí eu percebi que na forma que eu tava me vestindo, como diz muito de como eu tava naquele dia, tava passando isso. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui atender numa clínica, e aí eu fui de... Não tinha nem percebido, eu fui de preto, não coloquei tantas joias como eu costumo colocar, não passei maquiagem, não passei um batom, que eu sempre gosto de um batom mais vermelho. E aí eu cheguei lá e as meninas que trabalham na recepção falaram: você não tá bem hoje. Essa roupa, você tá diferente, você não tá arrumada e tudo. E aí que eu fui pra pensar que um dia antes eu tinha recebido uma notícia horrorosa. E eu não tinha percebido que eu tava me vestindo de acordo com aquilo. Então, às vezes você passa muito do que você tá sentindo naquele momento. Às vezes você não quer aquela informação, que a pessoa fica sabendo aquela informação. Mas na forma que você tá vestindo, você já passou a informação. Até a falta de entusiasmo de se arrumar, né? Agora eu vou puxar uma coisa bem legal sobre isso que você falou. Porque assim, a roupa, ela transparece alguma coisa e ela comunica aquela sensação, aqueles sentimentos, né? Então, às vezes, você tá pra baixo, aí você vai com a roupa pra baixo e as pessoas percebem, né? Mas o que acontece? Às vezes, quando você tá pra baixo e você coloca uma roupa que seria o oposto disso, vamos imaginar uma roupa colorida, mais intensa, mais alegre, mais divertida. Isso pode influenciar no teu estado interno, sabe assim? Isso. Tem até um vídeo no YouTube bem famoso, assim, depois eu vou te passar, até a gente pode postar no Insta, que é uma mulher, ela falando sobre como também a questão de como você se posiciona influencia no seu estado. Então, ela mostra exemplos de quando você para, sei lá, na pose da Mulher Maravilha, coloca as mãos na cintura, ergue os ombros e tal, fique tantos minutos assim na frente do espelho e se encare. Aquilo ali, tipo, a imagem que você tá vendo vai começar a afetar você internamente. E isso acontece com as roupas também. Por exemplo, um dia que você tá bem pra baixo, você tá péssima, e o mundo tá acabando, em vez de você se render ao moletom, você vai falar: não, é hoje mais do que nunca que eu preciso fazer uma maquiagem, vou dar um jeito aqui no meu cabelo, vou colocar uma roupa legal, porque isso vai meio que
sabe, fazer um equilibrada no balanço, humor. vai dar uma equilibrada nessa coisa bad. Gente, a gente é mulher, a gente sabe como que a mulher não muda o humor quando coloca uma roupa maravilhosa. Quando ela se olha e se sente maravilhosa, né? E como a gente muda o humor ao longo do mês também, né? Tem dó dos homens que relacionam com a gente. Pelo menos comigo, sabe? Porque é complicado, viu? Agora sim, voltando um pouquinho a essa questão do sexo versus vulgar, do sexo, né, na medida certa. Eu tava até conversando sobre isso com meu marido. Acho que ontem, se eu não me engano. Na academia a gente observa como uma roupa muito curta. Mesmo, por exemplo, eu não gosto de mulher. Sou hétero mesmo, nunca gostei, nunca me interessei. Mas o quanto alguns decote, algumas roupas curtas associadas a alguns movimentos, você não consegue disfarçar. Você, uau, peraí. E não é com intenção. Não é com desejo, não. Não é com desejo, mesmo. é porque aquilo chama atenção. Aí vamos agora pro homem, que se relaciona com mulher, que gosta de mulher, que tem essa questão evolutiva, né? Mas o homem, ele é muito visual. O homem, ele gosta de apreciar, ele gosta de ver. É tanto que se o homem ele não controla essa questão que é natural dele, ele vira bicho na rua, né? Ele passa com o pescoço quase quebra olhando para um rabo de saia. Então, a gente tava falando sobre isso. Se pra uma mulher, você já olha, né? Quando a mulher tá com um decote muito uau, você fala um acessório chamando a atenção pra essa região, um decotão. Você não sabe disfarçar, você olha pra aquilo. Quando ela tá com um batom vermelhão associado a um decote, aquilo ele chama a sua atenção. Né? E, mesmo você não gostando daquilo. Pro homem também, ele já gostando, tendo essa questão realmente de né, muito visual. Eu percebo que muitas mulheres não gostam. Às vezes ela tá passando essa informação do sexo /vulgar e ela não gosta que o homem olha. Ela se sente ofendida. É uma questão até um pouquinho polêmica isso. Mas deveria mexer, deveria olhar. Não, realmente não deveria. Nunca, jamais. É desrespeitoso. Mas eu não vou mudar essa natureza animalesca, já que ele não controla, ele não tem princípio, ele não tem moral, ele não controla isso. Você já se deparou em atendimentos, assim, de mulheres questionar isso, não gostar e achar que ela pode ser sexo, assim, sem... pulando um pouquinho essa régua, né, indo um pouquinho pro vulgar e se sentir que o homem não tem direito de mexer, de olhar... Ou de receber muitos olhares até de mulher? Já teve isso? Porque eu já recebi mulheres assim no meu atendimento. Não, eu gosto de curto. A gente, né, depois do atendimento batendo papo. Não, eu gosto de curto mesmo. Eu adoro vestir assim. Mas infelizmente, às vezes, você tá em alguns lugares que as pessoas não te respeitam. Já fui assediada até por mulher. Mas assim, não era um curtinho qualquer. Era muito curto. Na minha prática de atendimentos, nunca me deparei com um caso assim. Mas assim, o que eu posso falar da minha opinião agora, né, pensando sobre tudo isso que você acabou de dizer, eu acho que independente da roupa que a mulher tá, ela tem que ser respeitada no sentido de... ela tem que ser respeitada, sabe? Se eu tiver... Vamos imaginar que esse exemplo dessa mulher que eu acabei de falar aqui, né? Mas um tempo atrás. Só pontuando, levando em consideração que a roupa, ela comunica. Ela comunica. Eu fiz esse contexto. Isso, a roupa, ela comunica. Isso. A roupa, ela tá comunicando. Mas eu acho que esse controle que você falou aí, né, em algum momento da sua fala, se o homem não se controlar, ele vai fazer. Tá, mas o que é que eu acho que tem que rolar? Eu acho que o homem ele tem que saber se controlar para não desrespeitar. Eu acho isso. Mas é inegável, não só se ela viver no mundo de Alice lá do País das Maravilhas, para ela achar que ela vai colocar o que ela quer e tal, e que ela não vai chamar atenção com aquilo, e muitas vezes chama atenção de uma forma negativa, de uma forma que não tá agregando nada de bom para ela, entende? Então eu acho que assim, não acho que a mulher ela tem que deixar de se vestir do jeito que ela acha que deve ou do que ela gosta, porque por um motivo de eu vou fazer. Assim, que ela meio que se coloca em risco. Que ela meio que se coloca em risco, exatamente. E outras vezes a pessoa pode nem falar nada. Vamos imaginar que a mulher passou desse jeito aí, o cara passou ali, o cara nem falou nada, mas ele pode ter pensado um milhão de coisas dela. E ela pode não estar nem aí pra isso, ou ela pode se importar com isso. Então, se ela se importa com isso, ela precisa mudar, entendeu? E eu acho que essa questão de... Porque a gente não vai mudar esse comportamento na marra. Não vai, não. Essa questão de importunação sexual também, eu acho que é muito de cultural. Se você for para uma cidade litoral, praia, você passa seminua na frente dos caras, eles não vão te olhar. Mais natural, né? Não, porque assim, o corpo é mais naturalizado, não é sensualizado. Então, se você vai para um lugar onde tem a cultura de
naturalista, praia de nudismo, os caras vão olhar pra mulher ali, pelada, e não tão... Tá ok, natural. Eu não vou olhar pro corpo da mulher como um pedaço de um hambúrguer, que eu não quero, eu vou comer, eu tô desejando. Então, eu acho que isso vai muito do cultural mesmo. Exatamente, mas é aí que tem a coisa do erro e acerto. Uma coisa você tá com um decotão, você tá com um trem lá na praia, uma transparência, nananana. Outra coisa você tá desse jeito no aniversário de 15 anos de família, assim, sabe? Eu acho que tem contexto pra tudo. É porque a gente não entra de qualquer forma dentro de um cartório. Não entra aí. Num lugar assim, exatamente. do tipo, por que eu vou ir com qualquer roupa, de qualquer forma, no aniversário de uma criança de 5 anos, por exemplo? Isso, exatamente. É aquilo, não vá de vestido branco no casamento. Continua indo de vestido branco no casamento. Não faça isso, pelo amor de Deus. Desde que o mundo é mundo, a roupa comunica, né? Desde que o mundo é mundo, a roupa comunica. Eu acho que tem contexto pra tudo, sabe? Pra tudo assim, né? Tem contextos diferentes pra roupas diferentes, pra mensagens diferentes. Eu acho que o erro é a inadequação. Quando você tá inadequado... É a mesma coisa, vamos pegar um exemplo oposto. Você vai com um vestido longo de seda, de bordado, pedraria pra um churrasco meio-dia? Não, você vai estar inadequada, não vai... Vai embrumar com calor desse. Exatamente. Mas mesmo se for no frio, se for um churrascão meio-dia, não me decepcione. Vestido de gala não tá dentro do contexto, né? Ninguém vê um homem engravatado na praia, né? Foge do contexto ali. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, a questão da adequação. Se aquilo ali é adequado ou não. Só para vocês terem noção, eu atendi uma cliente empresária aqui de Brumado e ela abriu vaga na empresa dela para uma contratação de uma pessoa que precisava para uma secretária, serviço administrativo. E foi bem na época que a gente estava dentro desse processo, né, com ela. E ela me contou, eu tive na empresa, abri vagas e tal, e aí chegou uma pessoa, ela não quis ouvir o que a criatura tinha para dizer. De repente a menina era super treinada, super, né? Mas ia ser uma mão na roda ali na empresa dela, mas a menina foi de chinelo e short jeans curto para uma entrevista de emprego. Então, tá totalmente inadequado, entende? Então, ela perdeu por isso. É isso que eu falo. A tua roupa, a forma que tu se veste, né, a tua imagem, ela pode te ajudar a conseguir chegar mais rápido nos teus objetivos ou te atrapalhar, ainda que você seja boa, muito boa para aquilo ali. Então, assim, é uma frase bem clichê dentro desse universo da consultoria. Se você é bom, pareça ser bom, sabe? E se você não for boa e parecer ser boa, lá na frente sua máscara vai cair, acabou. Mas se você for muito boa e parecer ser péssima, minha filha, pra você conseguir chegar lá vai ser mais difícil, entendeu? Então pareça ser boa. Esses dias assistindo por um acaso eu tava mexendo umas coisas lá em casa e começou uma live de uma menina que eu sigo, que ela é bem clássica mesmo, até o cabelo, corte, assim. E aí alguém mandou pra ela assim, mas qual é o benefício disso? Ela falou, gente, eu sempre gostei do estilo clássico, sempre, eu achava lindo, minha mãe meio que me influenciou, onde eu moro hoje na Europa também favorece que eu tenha, mas eu vi que eu tinha muito a ganhar. Muitos podem não concordar comigo, mas infelizmente o ser humano ele é visual e ele te julga no primeiro momento que ele te vê. Quando eu comecei a me arrumar cada vez bem, eu vou ali no mercado, eu tô dentro de casa, eu estou bem arrumada, eu não tô desleixada com roupa de um vereador de qualquer jeito, roupa feia, largada. Se for pra mim ir na esquina ali comprar alguma coisa, eu estou pronta. E eu tomei isso como estilo de vida, porque eu me sinto bem. Primeiro, muda minha autoestima, eu me sinto bem. Pro meu casamento também, eu sei que isso é bom. Porque ele não vai me ver de qualquer forma, de qualquer jeito. E eu ganho muito até no meu profissional, porque se eu tenho que fazer um ensaio na rua, porque acho que ela fotógrafa tira foto de joia, essas coisas, eu posso parar onde for e pedir para usar o banheiro, pode ser a casa de privada, as pessoas na Europa são mais fechadas, né? Eles vão me ceder com total liberdade. Eles me tratam super bem. Eu só tenho a ganhar com isso. Vocês podem achar ruim, mas a forma que a gente veste diz muito como as pessoas vão nos tratar. Você me lembrou de outro exemplo real também, né? Que eu não vou falar quem foi a pessoa. Uma pessoa que passou por algumas mudanças, me ajuda. E ela foi bem arrumada, assim, de um jeito bem mais clássico e tal, para Belo Horizonte. E ela tinha um compromisso em um bairro lá, um bairro nobre. Sim. Só que ela errou o prédio. Ela ia para um lugar, mas ela errou, ela não conhecia esse lugar e foi para outro. Só que ela foi parar num prédio residencial. Na hora que ela chegou na portaria, o porteiro abriu a porta para ela. O jeito que ela tava, sabe? Tava alinhado com aquela comunicação ali, das pessoas que moram ali. Então, ela poderia ser uma pessoa mal intencionada, poderia ser o que for. Mas a roupa dela, não tô dizendo que
porteiro tá certo, não, o porteiro tá errado. Mas é só pra vocês verem, né, que realmente isso que você falou faz todo sentido. Né? A roupa, o porteiro deixou ela entrar porque ela tava com aquela imagem. A verdade é essa, a gente não vai, é o que eu falo, a gente não vai mudar o ser humano. Não vai, infelizmente. Mas não podemos julgar o livro pela capa, mas a gente julga o tempo inteiro. Eu falo por mim, uma vez que eu fui assaltada na loja, eu levantei pra atender o indivíduo, ele tava super bem arrumado. Nunca na vida que passaram na minha cabeça que ele era assaltante. Poderia ser um cara de terno e gravata, né? Ele tava de calça, bem vestido, assim, ninguém falava que era. Infelizmente a gente julga. Já teve vez de uma pessoa entrar num estilo um pouco mais assim, que eu falo, ai meu Deus, e agora? Ó, pra você ver, a gente tem esse lado ruim na gente, a gente julga mesmo. E era uma pessoa super de bem, que não entrou pra me assaltar, mas pelo contrário, me seguia, admirava meu trabalho, comprou tal. Mas a gente julga, a gente fica apreensiva pelo que a gente vê, o que a pessoa veste, a forma que ela se comporta, a forma que ela fala. Que ela tá então, comunicando. A gente não vai mudar eu essa natureza. Eu fiz um experimento no Instagram esses dias, uma enquetezinha, né? Eu coloquei 2 presentes. Era um presente, sabe, de saquinho plástico, assim, aqueles saquinhos que... Fuleirinho. Bem com um lacinho amarrado, e o outro era uma caixa bem estruturada, com um laço mais imponente e tal. Um era todo colorido, assim, um negócio mais, e o outro era preto e branco, bem classudo. Aí eu falei, se você não faz a menor ideia do conteúdo disso aqui, qual o presente que você escolheria? 99% das pessoas escolheriam uma caixona bonita. De repente, o presente dentro do outro seria muito mais valioso, até financeiramente falando. Mas aí a galera julga pela capa, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. É isso. E aí, ou você fica choramingando, e aí não vai dar em nada, ou você usa isso a seu favor e aprende a fazer a coisa do jeito que vai te favorecer mais, eu acho. Eu confesso que quando eu tô com pressa, que eu tenho que ir na rua resolver alguma coisa, eu coloco um salto. Super arrumado, que eu sei que eu vou ser bem atendida e vai andar, agilizar. Agora, quando eu tô com mais tempo, eu vou com minha precatinha de couro, mais meu short, minha camisa masculina. Eu amo camisa masculina. Bom, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tô curiosa pra entrar na outra profissão, na outra FAO. Já posso entrar agora? Agora, por favor. Posso entrar agora? Pode dar início. Enfim, vamos mudando o cenário aqui agora. Tem quanto tempo que você trabalha como policial civil? No mês de agosto desse ano, vou fazer 6 anos de investigadora da Polícia Civil. Eu fiz o concurso no ano de 2013, a prova do concurso, mas aí demorou, o concurso teve uma pausa lá, judicial, por questões, enfim, do próprio processo do concurso, que são várias fases, né? Para civil não é só fazer a prova e entrou, tem várias etapas para finalmente chegar à posse, enfim. Aí demorou um tempo isso, e em 2016 eu entrei. Em agosto de 2016 eu comecei a trabalhar, então tem 6 anos. Eu sou psicóloga, mas eu tenho algumas questões que eu me limito. Não consigo, não dou conta, não consigo atender, por exemplo, agressores de mulheres, por exemplo, eu não consigo atender idosos, porque eu me apego, não consigo atender. No seu caso, tem situações que mexem mais com você, que você fala, não, olha, isso aqui pra mim é muito mais difícil lidar do que as outras situações? Certeza que sim, absoluta. Assim, é óbvio que a gente precisa ser técnico, né? Então, tentar colocar aquilo ali de uma forma mais técnica possível pra gente, até pra gente não se prejudicar. Então eu procuro desligar uma chavinha quando eu saio dali. Porque se eu for ficar levando tudo o tempo inteiro pra casa, eu vou, né, não vou ter saúde mental. Mas algumas coisas é impossível, assim, não levar. Né? Então situações de violência sexual, situações da própria lei Maria da Penha, né, de violência doméstica, situações onde as vítimas são idosos, de maus tratos, de tortura, não só mulheres e idosos, homens também, quando a situação, né, tudo que for uma situação muito pesada e muito, enfim, agressiva, para qualquer pessoa é difícil, mas especialmente quando é criança e quando tem a ver com violência sexual, assim, eu fico mais abalada. É bem difícil, assim, já, né? Antes de você entrar, foi muito diferente da expectativa que você tinha para a realidade que você viveu desde quando você entrou em 2016? Um pouco, mas por conta de escolhas que foram sendo feitas. Porque assim, ó, quando eu imaginava, na época lá do curso de formação e tal, eu achava que a polícia era muito resumida essa parte mais operacional, sabe? De ir numa operação, de não sei o quê, e arma, isso e aquilo. Mas depois eu fui vendo quando eu entrei que o trabalho da Polícia Civil, essa
parte aí é uma cerejinha do bolo, assim, é a parte que é mais pontual. O serviço de investigação, o serviço da Polícia Civil, ele é muito mais, assim, ele é muito mais interno, sabe? É dentro das salas, do que na rua, fazendo coisas, fazendo operação o tempo inteiro. Então, isso não é uma coisa que não acontece. Então, quando eu entrei, eu já vi um pouco disso, assim, sabe? Muito dessa parte investigativa da Civil não é rua o tempo inteiro, não é ação o tempo inteiro, sabe? E depois, mais ainda, eu mudei de serviço porque no começo eu estava na parte de investigação. Então a gente investigava crimes, eu investigava crimes, né, junto com o resto da equipe. E depois de um tempo eu fui designada para outra área, que é a área de atendimento. É óbvio que eu ainda continuei, eventualmente, participando de operações, né? Indo diligenciar na rua e tudo. Sim. Mas essa parte virou uma parte ainda menor da minha rotina dentro da delegacia, que a maior parte dela era de atendimento às vítimas. Então, esse primeiro atendimento, se acontecer uma coisa com você vai lá registrar uma ocorrência, era eu que te recebia. Então, muito dessa parte assim operacional que eu achava que era, depois eu vi que não era bem assim, entendeu? Mas vai muito do setor também que você tá, né? Vai muito do que você faz ali. Tem algumas delegacias que são mais realmente operacionais e tal, mas vai muito dessa divisão interna, assim. Tem um monte de coisa que dá para fazer dentro. E agora em Brumado, né, a gente teve o privilégio de ter um núcleo especializado de atendimento às mulheres. E você tá, né? Tô trabalhando lá agora. Tem uma semaninha que eu mudei, que eu saí dos registros de ocorrência, né, do plantão da delegacia, e passei a compor a equipe do núcleo, que é justamente um núcleo devido à demanda, né, de violência doméstica em Brumado, que infelizmente, não só em Brumado, mas acho em vários lugares, veio crescendo, né, as denúncias, elas cresceram, aumentaram bastante, e aí houve essa necessidade de colocar um núcleo especializado, né, com atendimento especializado, com treinamento, com a equipe preferencialmente feminina. Porque é um núcleo para atender vítimas de violência doméstica, né? Então todos esses crimes que constam ali na Lei Maria da Penha, de violência psicológica, patrimonial, sexual, física, né? Todas essas violências que a mulher sofre no âmbito doméstico, elas são registradas. Agora ainda não estão sendo registradas lá, né? Porque a gente está em funcionamento assim para resolver algumas coisas internas ainda, mas esses procedimentos vão ser todos encaminhados para lá, né? Sim. Deixa eu só deixar claro aqui, até para o pessoal que assiste, assim, ó, o núcleo, ele não é um plantão de 24 horas por dia igual na delegacia normal. Ele funciona de segunda a sexta em horário administrativo, então de 8 ao meio-dia, das 14 horas às 18. E o que é que acontece com a mulher que é violentada ou que resolve registrar uma ocorrência nesses intervalos? Ou durante a noite, ou nos feriados, ou nos finais de semana, ou no horário de meio-dia? Ela pode se dirigir ao plantão da delegacia de Brumado, que ela vai ser atendida. Aí esse procedimento lá, ele vai ser remetido para o núcleo continuar as investigações e as providências que precisam ser tomadas ali. Sim. Entende? Então, em nenhum momento a mulher vai ficar sem o atendimento, porque o núcleo, naquele momento ali, administrativo está fechado. Isso não existe, tá? E aí é isso. A equipe é composta por uma equipe feminina, né? Porque isso faz muita diferença. E isso eu não tô vendo agora, não. Isso eu vi já desde esse tempo que eu entrei no plantão, né? Que eu tava no registro de ocorrência. Era eu e um colega, uma dupla homem. Então, quando chega uma mulher que é vítima de violência doméstica ou sexual, o que quer que seja, eu percebia uma inclinação dela pra, tipo assim, contigo que eu quero falar, sabe, assim? E aí, às vezes, quando caía a ficha, ou ela mesma se antecipava, eu falava, não, pode deixar aqui, porque a mulher, ela vai se sentir muito mais à vontade pra falar com outra mulher. Ainda mais coisas, né, que envolvem sexualidade, assim. Isso. Né? E assim, são várias coisas, não só da sexualidade, mas principalmente. Mas assim, ela vai se sentir mais confortável de estar ali, sabe, abrindo esses detalhes pra outra mulher. Então, eu já percebi isso, ó, já faz um tempão, sabe? E quando eu fui convidada para fazer parte da equipe, eu, assim, me encontrei nisso. Porque eu acho que, né, modéstia à parte, eu faço uma diferença nisso. Porque a gente é treinado para não revitimizar a vítima, né? Porque às vezes ela é julgada. Ah, mas por que você tava assim? Sim, você foi lá com essa roupa, por que você não fez? Sabe assim? Essa roupa tava querendo. Isso não tô falando da delegacia de Brumado, não. Tô falando de órgãos públicos de forma geral. Isso acontece bastante, assim, infelizmente, por falta de treinamento mesmo também, né? Então, a equipe, ela é voltada para não revitimizar a mulher e deixá-la o mais confortável possível ir ali dentro do que é possível, né? Ficar confortável se ela tá procurando esse serviço, porque a coisa já não tá boa.
tá péssima. Mas, assim, o núcleo é realmente para trazer esse acolhimento que ela precisa, mais do que nunca. Então, assim, E quando essa mulher chega no núcleo, então, sei lá, sofreu um abuso sexual do próprio marido, muitas pessoas acham que o marido não faz isso, né? É como se o corpo da mulher fosse dele, pertence. Então, para algumas mulheres, elas ficam até surpresas quando falam que existe o estupro marital, coisas do tipo. Tem mulheres que falam, isso existe, é possível. Contra a sua vontade, a partir do momento que violou sua vontade, foi contra aquilo que você quer. É um abuso. É um abuso. É uma violência. Pode ser seu marido, seu namorado, quem for, né? Não é não. Quando essa mulher chega, seja o contexto, né, independente de ser abuso, violência física, patrimonial, o que acontece? Como ela é recebida? Como é que é feito o procedimento lá dentro? Porque não é só lidar com a lei, né? A gente por trás tem um ser humano que precisa ali de acolhimento, às vezes até de um tratamento psicólogo e tudo mais. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma equipe de psicólogas lá, nenhum convênio nesse sentido, mas é uma coisa que já está sendo buscado porque é importantíssimo, né? O que a gente tem lá é uma brinquedoteca, porque muitas vítimas, elas levam os filhos, então é bem comum isso, assim. Elas levam e aí a criança fica ali e tal. Então, a gente tem uma brinquedoteca bem legal lá no núcleo. O ambiente lá também é um ambiente que não tem cara de delegacia, sabe? Sim. É bem mais leve. Até a própria pior, a gente falando de cores de novo, como a cor comunica. Então, são cores mais leves, cores mais clarinhas. É um ambiente que tem uma... você entra e se sente de uma forma diferente do que numa delegacia comum, né? Vamos dizer assim. Então, já tem essa parte estrutural, que já é voltada também para ela se sentir melhor, né? Mais confortável. E o atendimento vai depender muito de como que ela chega lá. Porque assim, eu já atendi, né, na prática do serviço como policial, de mulheres que chegam muito determinadas, óbvio que ela está sofrendo ali, mas ela já chega mais segura do que ela está fazendo, ela está com a comunicação mais objetiva e tal, ela está mais assim, se sentindo mais forte, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo já vi outras situações da mulher que não conseguia nem falar, de soluçar, de chorar. Então é hora de, antes de saber de qualquer coisa, antes de ligar o computador para fazer um registro, sentar um pouquinho com ela, acalmar, pegar um copo d'água, levar e mostrar para ela que ela tá ali, que ela não precisa ter pressa, que ela pode ficar tranquila e que a gente vai ouvir. Tudo vai depender muito da forma que ela chega lá, né? E aí, depois que, se for o caso, precisar acalmar e tal, aí inicia-se o registro de ocorrência, que é a primeira providência que a gente faz, né, que a gente toma. Então, todas as informações que ela coloca ali serão importantes. Então, a gente tenta pegar o máximo de informação, de detalhes, de endereços, de telefones, onde o autor pode ser encontrado, se é uma pessoa que evadiu, né, que não está mais ali. Então, aí, depois desse primeiro momento, a delegada, que é a autoridade policial, ela vai tomar as providências que ela julga necessária ali. Que geralmente é o quê? Intimar o autor, intimar testemunhas, né? A mulher, às vezes ela cita testemunhas que podem comprovar o que ela está contando ali, né? Que ela vivenciou, o que ela vivencia. E aí todo esse pessoal, vão ser ouvidos, né? Formalmente, todo mundo vai ali prestar depoimento, e aí a delegada, no entendimento dela, vai enquadrar, ele vai tipificar ali o que aconteceu, que crime foi aquele, porque existem, né, crimes e crimes ali, existe a gravidade ou não. Se eu te ameaço, isso é uma coisa, se eu te ameaço, mas eu te dou um tapa em seguida, é outra, se eu tento com a faca, já é outra. Então, ameaça, lesão, tentativa de homicídio, ou então feminicídio, né, no caso das mulheres. Então, assim, cada situação, cada contexto vai pedir uma providência diferente da autoridade policial. Muitas vezes, naquele primeiro momento, a depender do que é que chegou ali, né? Ela pode tentar já pedir uma prisão, sei lá, vai depender se for um flagrante ou não, Sim. Se o autor foi conduzido com a polícia militar, né? Porque muitas vezes acontece da mulher, ela tentar pedir ajuda em casa, e aí a polícia militar chega, o autor ainda está no local, e aí a polícia vai leve com tudo que foi ali, dentro daquele contexto, já dá para dar um flagrante nele, ele já fica preso nesse primeiro momento, ou às vezes não, tem que esperar sair um alvará, né, um mandado do juiz. Então vai depender muito de cada caso, é um caso, não tem uma receita de bolo, assim, do que acontece, não sabe? Não é uma coisa engessada. Não é uma coisa engessada. Vai muito ali E uma coisa bem legal que eu quero trazer para vocês sobre isso, que é para informar também a população.
Tem um númerozinho que é o 180, né? Tem o 190 da Polícia Militar, tem o 192 que é o SAMU e tem o 180 da Polícia Civil, que é para atender denúncias. Quando você faz, por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem uma vizinha que você viu que está sendo agredida ou que é agredida constantemente, ela não faz a denúncia, mas você quer fazer. Se você liga para esse número, você não precisa se identificar. Pode ser denúncia anônima ou esse número pode ser usado pela própria vítima, esse 180. Essa ligação, ela não é atendida aqui em Brumado, ela vai para Brasília. E lá em Brasília, eles pegam todas as informações e eles oficiam a delegacia do local, né, do município ali de onde está acontecendo essa situação. E eu conversei com a delegada e ela me explicou que quando a delegacia recebe essa comunicação, que veio do 180, a delegacia é obrigada a até 15 dias apresentar para Brasília tudo que foi feito de providência para que aquela situação se resolvesse. Então, assim, às vezes a gente pode ajudar uma pessoa, né, mas não sabe como, ou pensar, ai meu Deus, como é que eu vou lá na delegacia, vou me expor se ela não gostar, ou se o marido dela quiser me matar, mas você pode fazer isso pelo 180, aqui, nessa câmera aqui que eu posso falar, né, então, gente, quem tem conhecimento de alguma situação onde a mulher é vítima de violência doméstica, pode ligar para o 180. Você não vai precisar se identificar, você só vai precisar contar a história, dar detalhes da história, ali, do que você sabe, né, dentro do que é possível saber, e essa situação vai ser averiguada pelo núcleo agora, aqui em Brumado. Que bacana. Eu não sabia desse 180. 180. Uma coisa que eu observo muito, eu não sei se vocês já observaram ou se você se deparou com isso, as mulheres têm muito lei a favor dela. Né? E que bom, é necessário. Mas observe que existem muitas mulheres pilantra, sacana, que usam essas leis a favor. Por quê? Quando você vai fazer uma denúncia, eu, pelo menos, que eu testemunhei, que eu ajudei a pessoa aí, tudo, eles não pedem prova. Ou fala assim, ó, o que você tiver de prova, você pode mandar, mas não fica exigindo essa prova. E eu ainda observei que se a pessoa tiver, né, a má intenção, sim, realmente de prejudicar o camarada, ela consegue com um pouco de facilidade. Porque, né, a lei é muito a favor, que é bom, maravilhoso, mas não tem essa questão, prova e tal. Você já se deparou com pessoas que fez pra sacanear o parceiro? Já. E o que acontece com essa mulher? Porque eu já vi, mas eu não vi impunidade pra ela. Eu já vi, não Isso pra me sacanear deixa chateada, porque, prejudica o cara, né? Porque mesmo que isso é mentira, ainda mais cidade pequena, a história tá rolando. Isso. Né? Exato. Até que prova o contrário, a fama já pegou. Já pegou. Eu já vi uma situação que não foi exatamente de uma situação de marido e mulher. Foi uma situação onde uma moça, né, a suposta vítima, até o momento, ela tinha acusado uma pessoa de estupro. E aí foi ouvida, mas depois de um tempo, a história dela estava meio confusa, e aí depois de um tempo, conversa e tal, ela resolveu falar a verdade que nada daquilo tinha acontecido. Mas assim, o procedimento já estava rolando, aí entendeu? ficou por isso mesmo. E aí, eu não sei te dizer o desfecho, né? O que aconteceu depois, se chegou aí pro juiz, ou se fizeram um acordo lá, com ela, não sei. Mas eu me lembro nitidamente disso, dela ter chegado lá. Eu lembro que eu fiquei super... Foram duas situações, viu? A gente se sente até traída, mesmo não fazendo parte da história, assim, diretamente. Exato. Mas assim, foram 2 vezes só que eu vi, assim... Que eu tenha presenciado, né? Que acontece e com certeza acontece. Agora isso acontece não só nessas situações da questão da mulher, né? Tem a presunção da inocência em acho que todos os casos, né? Quem tem que provar que é inocente é que está sendo acusado, não a vítima provar que foi violentada. Não, quem tem que provar é quem acusa. Quem acusa é quem tem que provar. Se você me acusa, eu não tenho que provar que eu sou inocente. É você que tem que provar que eu sou autora. Funciona dessa forma. Por exemplo, você, sei lá, vamos imaginar que, nossa, tinha um celular aqui de 10 mil reais, de 15 mil reais, o iPhone novo. Foi Fal que pegou e levou. Tá, você tem como provar isso? Eu não tenho que provar que eu sou inocente. É você que tem que provar que eu sou a autora. Entende? Seria mais ou menos assim. Mas se você não consegue provar, aí a polícia entra e investiga pra ver o que consegue extrair da investigação. Pra ver se realmente, né, sua versão aí consistente, faz sentido ou não. Porque eu acho uma puta sacanagem, sabe? A mulher fazer isso e ela faz isso porque ela tá querendo vingança por algum motivo, até questões amorosas, né? Meu primo, ele é policial, já me contou até alguns casos, assim, bem
assustadores de mulheres realmente se vingar. Você não quer ficar comigo? Mas eu vou ferrar com a sua vida. Aí Não. inventa várias histórias e, tipo, não dá nada pra ela. Ela ferrou com a vida do cara e não deu nada pra ela. Já aconteceu também, já peguei situações do cara se antecipar e falar. Não, já aconteceu de se antecipar, de pessoas se anteciparem de formas diferentes. Às vezes o agressor, ele se antecipa pra ela não ir lá e denunciá-lo. Ele acha que, não, eu vou lá primeiro, vou falar, teve uma confusão lá, e aí a mulher tá dizendo isso e isso, mas eu não fiz nada com ela, mas ele tá mentindo, porque ele fez, mas ele só se antecipou pra versão dela depois ficar desacreditado, já aconteceu isso. Mas já aconteceu também dele falar, se essa mulher tá louca, eu não toquei nela, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, eu não vou fazer nada, mas ela disse que ia vir aqui me falar que eu fiz alguma coisa com ela, eu não fiz. Então, assim, de se antecipar nesse sentido. E já vi homens agredidos também, com cara ferida, rosto ferido, lesão. Assim, o procedimento segue, né? Porque assim, ó, quando não é situação de flagrante, não dá pra prender a pessoa. Quem vai decidir prender ou não, ou o que é que vai ser feito ali, é o juiz. Então tem coisas que não. É até uma coisa legal pra esclarecer aqui. Muitas vezes acontece uma coisa e tem essa sensação de impunidade, ou então até prender, ou houve um flagrante, mas depois soltou. Mas a polícia soltou. Gente, a polícia não tem o poder de soltar ninguém. Quem faz isso é o judiciário, né? Ou é o alvará de soltura ali assinado por um juiz. Né? Então a polícia não tem esse poder de, quer saber, eu tô com peninha de você, abre aqui, deixa eu te deixar sair. Não é a civil que faz isso e também não é a civil que efetivamente, né, deixa ali um mandado de prisão decretado. Então a polícia faz o serviço de investigação e manda, né, e aí outros órgãos é que vão tomar essa atitude aí. Então tem muita coisa que o desenrolar da coisa não depende exclusivamente da polícia civil, entende? Então, assim, mas já aconteceu, já atendi homens agredidos. E essa questão aí de homens agredidos, eu já recebi casos, né, tipo assim, um homem fazer a queixa e ele ser debochado pelos policiais. Homem frouxo, eu vou te contar. A mulher tem que bater mesmo pra colocar na linha, tipo, debocha do cara e às vezes não dá assistência que ele precisa. A ponto, às vezes, o homem sair constrangido e não dá continuidade na queixa e tudo. Acontece. Então falta preparo, né? Maturidade. Porque o homem, ele tem mais força. A mulher vai agredindo, né, batendo alguma coisa, chega uma hora ele não pode não aguentar e ele pode revidar. A história pode virar contra ele. Isso acontece, na verdade, acontece de tudo um pouco, né? Acontece tanto mulheres vítimas que são desacreditadas, mulheres autoras que né, que elas que são culpadas ali, que deu início àquilo ali, e o homem também. Eu acho que, assim, tudo deve ser investigado, obviamente, né? E da mesma forma, a credibilidade deve vir ali, né, dos dois lados. Não só da mulher, nem do homem, mas sim. Na prática, às vezes as coisas acontecem de forma diferente, não na delegacia aqui, mas assim, nos órgãos de forma geral, por causa dessa visão que a sociedade tem mesmo, né? Essa questão de, assim... Não tem jeito, né? Teria muito mais coisa pra falar, né? Incrível como é que essa mulher dá conta de tanta coisa. E afinal de contas, só pra gente fechar, você falou que começou com a polícia e depois veio a consultoria de imagem, essas coisas. Que momento da sua vida que a consultoria entrou? O momento que a consultoria entrou foi quando o meu marido, que é aquele que tá aqui, ó. Nos bastidores. Nos bastidores. Ele me presenteou com uma consultoria de imagem online. Foi um curso que ele me deu de presente, porque eu, né, mostrei interesse e tal, que eu queria mudar o meu estilo, o jeito que eu me vestia, porque eu era, assim, totalmente louca no meu jeito de vestir, assim. E aí, ele me deu esse presente. Então, eu fiz uma consultoria, eu fui atendida por uma consultora e eu comecei a minha mudança visual. E aí, depois que eu vi o quanto que isso foi uma coisa benéfica pra mim, o quanto que isso valeu a pena, o quanto que isso foi incrível, eu falei, meu Deus, eu quero fazer por outras mulheres o que ela fez por mim e quero ganhar uma grana com isso, óbvio, né? Claro, lógico. Não sou boba. Então é uma coisa que eu comecei a fazer porque eu vivenciei na pele o poder da consultoria de imagem, a transformação que a consultoria de imagem pode trazer para a vida de uma mulher. Então, primeiro eu passei por esse processo. Então eu falo assim, eu chamado isso. O lugar de fala, né? Vou falar aqui do lugar de fala. Então eu tenho um lugar de fala para falar, porque eu realmente
passei por um processo de consultoria e vi o quanto que isso foi incrível. Eu falei, é com isso aqui. É tanto que antes, quando eu, né, depois que eu passei no concurso da Civil, eu ficava na minha cabeça, vou estudar para outro concurso, de outro cargo, que pague melhor, que o salário seja mais legal, a remuneração e tal. E aí eu ficava nesse ensaio, né, de estudar para fazer uma coisa ou outra. Mas hoje é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, mas não, Já assim, se encontrou, né? já me encontrei completamente dentro da consultoria, porque eu passei por um processo de consultoria. Que legal. Parabéns aí. A gente quer te agradecer por ter aceitado o convite. E eu acho que esse episódio de hoje foi recheado de muita informação. De tudo um pouco. Que eu acho que a região precisa assistir e compartilhar bastante, né? Muitas pessoas precisam ter essas informações, algo novo na nossa cidade. Com certeza. Em todos os sentidos, né? As duas profissões. É algo novo aqui pra gente, pra muitas pessoas. E te agradecer, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado vir aqui conversar com a gente. Ai, gente, eu fiquei super feliz, eu que te agradeço e espero que a galera assista, né? E compartilhe muito isso aqui. Deixa o seu Instagram, pro pessoal seguir. O Instagram é FAU, com U, F-A-U, pontinho, Ferreira. FAU.Ferreira. E lá tem todos os seus contatos para contratar seu serviço. Tem, né? pode me mandar uma mensagem, direct, eu prontamente respondo todos os directs, o pessoal que, né, procura saber dos meus serviços, enfim. E ela comunica muito bem, viu, gente? Chiquíssima, delicada, maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Obrigada, pessoal, gente. que ficou assistindo a gente até agora. Compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações, tira print, marca a gente lá no Instagram. E muito obrigada por estar sempre apoiando o nosso canal. Não é mesmo? Nosso não, né? Mas finge que é nosso. Jorge, licença. É nosso. Licença, viu? Mas é isso mesmo, gente. Muito obrigada por tudo e até mais. Obrigada. Beijão, tchau, tchau.